Gente, obrigada a todo mundo por ter vindo. A gente está numa felicidade muito grande. Santo Antônio só não me deu o marido, mas o resto eu estou numa felicidade que é uma beleza. Temos gente aí, mais gente. Então, nós estamos aqui hoje para fazer uma coisa que é fundamental nesse momento, né, que o nosso país está passando, que é um certo transtorno, uma certa confusão, um certo medo, né? Nós estamos com dois medos. O medo da pandemia, né? Que é o medo justo, correto, temos que nos cuidar, mas existe um outro medo da gente não conseguir alcançar um mundo que ficou para trás. Esse medo não se justifica, né? Esse medo não se justifica. O mundo está sempre mudando. E nós, em 13 de junho, podemos nos conectar com pessoas que nós nunca nos conectamos não fosse a pandemia. O livro não teria surgido não fosse a pandemia. A pandemia tem deixado rastros terríveis, né? Nós temos rastros terríveis. Mas a pandemia trouxe para nós uma consciência da nossa fragilidade humana, mas ao mesmo tempo nossa consciência de termos problemas quando nós queremos estar juntos. O livro Educação Tecnológica, ele foi criado a partir dessa necessidade de comunicação. Ele foi todo criado à distância, a não ser pela Alessandra, que ela vai explicar como, mas o pedido para ela, o texto, a revisão do texto que foi feita generosamente pela Isabel, tudo foi feito à distância. E, pasmem, pelo WhatsApp. A ferramenta que todo mundo sabe usar. A troca de textos, tudo foi feito pelo WhatsApp. Então, é o desejo de fazer que move a gente. É o desejo da gente conectar amigos. Eu não conheceria o Shigeru, eu não conhecia o Shigeru antes da pandemia. Conheci pouco antes, não, foi bem depois, né? Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui e aceitarem esse desafio de estarmos aprendendo o tempo todo. O livro, ele foi lançado agora, recentemente, e todo o dinheiro que a gente conseguir na venda desse livro será revertido para o Clube de Mães. Mas primeiro, antes da gente começar, nós vamos fazer uma apresentação dos autores, dos revisores, das pessoas que participaram da feitura desse livro, ok? E a gente espera que tudo isso que nós estamos passando hoje seja uma representação de uma vida nova para todos, áudio Wi-Fi gratuito, daqui a um tempo, que nós possamos realmente entender a importância da comunicação, tá? Eu vou começar trazendo para vocês a Alessandra, ela vai apresentar aí e vai trazer para nós quem é essa mulher poderosíssima que nos conectou, que me fez entender como que é a vontade de trabalhar com jovens aprendizes e fazer... Tem uma frase da Alessandra que ela dizia assim: se daqui a 2 anos eu encontrar vocês como assistente administrativa, não sei o que eu faço, finge que não me conhece. E ela, do jeito que dava, ela colocava aqueles meninos para apresentar plano de negócio, coisa assim, com pouquíssimos recursos. Eu quero a Alessandra na nossa equipe, viu, dona Geralda? Aí, com o pessoal. Então, Alessandra, se apresente, por favor. Obrigada, Tânia, pelas palavras. Pessoal, boa noite. Muito obrigada, né, pela presença de todos vocês. Eu, atualmente, quando iniciei esse projeto tão carinhosamente aí com Tânia, que é uma pessoa, né, assim, sem palavras, tão maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer,
E hoje, né, na época eu era instrutora de jovem aprendiz, hoje eu sou gestora de pessoas, né, no desenvolvimento aí de ponta, que tem contato diretamente com o cliente, que é o nosso cliente inicial, o cliente final, então todo esse suporte. Então eu agrego, né, essa pequena equipe, a pequena equipe hoje em uma empresa. Mas esse trabalho tão grandioso que foi com o jovem aprendiz, na época, é tirar recursos de onde não tinha. A falta de internet, computador, e no auge onde as pessoas estavam literalmente à mercê de comportamentais, porque, né, jovem de todas as idades, de todas as classes, então eu tinha que tratá-los todos com carinho, olhar a deficiência e a gente conseguir alavancar. Então foram vários projetos dentro desse, né, junto com a Tânia aí, de colocar leitura, fazer eles desenvolver para apresentação de trabalho em sala e se tornar melhores profissionais dentro do mercado, que tanto tem a discriminação, dependendo da localidade, e a falta de oportunidade, incentivar esses jovens a fazer até mesmo na faculdade um curso profissionalizante. E para mim, alegria, dentro das 8 turmas que eu tive, no final, que 90% desses jovens aprendiz, que eu tenho contato com todos, foram promovidos nas empresas. Isso é que a gente fala que é um resultado muito bacana e gratificante, onde a gente tem, né, o sabor, a vontade de continuar em projetos desses, porque dá certo. Né? Então, assim, continuo, né, na área, não na área educacional, mas na área de gestão de pessoas, que é algo que eu amo de paixão. Esse é um pouquinho de mim. Parabéns. Tânia, o seu microfone está fechado. É porque você não cumpriu os 2 anos. Mentira, mentira. Gente, era incrível ver a força da Alessandra mesmo, viu? E essa percepção do mundo, da pessoa que trabalha com gestão de pessoas, que não tem barreira, não fica reclamando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, esses meninos de comunidade ou filhos de coordenadores terão oportunidades iguais enquanto eu puder. Ela trabalhou com aquilo que ela tinha controle. Agora, a gente vai passar para a Isabel, querida. Isabel Cristina, formada em letras, pessoa linda, ela vai se apresentar, entrou na equipe, topou, carinhosamente ela acolheu a proposta da editora Epo Criativa, que é não só mostrar o escritor, mas mostrar toda a equipe que produz um livro, a cadeia produtiva de uma editora e a cadeia produtiva de uma escola, né, gente? Nós precisamos trabalhar compartilhamento, e o português está bonitinho, é muito importante, mas a leitura sensível da Isabel foi fundamental para esse livro, bacana do jeito que ele está. Isabel, é com você. Boa noite, pessoal. Desde já, muito obrigada a todos. Obrigada, Tânia, pelo convite. Há tanto tempo que a gente não se via, nos reencontramos, com um trabalho muito bacana, essa parceria. Agradeço pela confiança, pela credibilidade. Eu estou fazendo isso com muito amor, muito carinho e, lógico, visando prosperidade para o Clube de Mães, as ações do Clube de Mães, né? E eu agradeço desde já e espero poder contribuir, né? E esse livro seja um sucesso, quanto tantos outros trabalhos virão que a gente poderá contribuir. Eu vou falar sobre mim. Eu sou itabirana. Como a Tânia já adiantou, eu sou formada em letras pela Faculdade de Itabira, né, a FACH, e eu gosto muito da área de revisão e redação. Eu dei aula há pouco tempo, identifico muito com a literatura e com a língua inglesa também, né? E eu estou fazendo atualmente mais trabalhos de revisão. Sou funcionária pública da área administrativa, trabalho atualmente na Secretaria de Agricultura. Trabalhava muito com a cultura, né? Trabalhei na Fundação Cultural por muitos anos, e a leitura, a escrita e a revisão nunca me abandonaram. Aliás, eu nunca abandonei também, né? Um trabalho como esse, em todos os lugares por onde eu passo,
é implícito, está até implícito, né? Em todo lugar que eu vou, eu faço esse trabalho, seja de redação, na revisão, recebendo escritores, pela Fundação Cultural, acompanhei muitos trabalhos literários, oficinas, então eu me apeguei muito a isso. E foi com a grande satisfação que eu acolhi a proposta da Tânia, atender a esse chamado como revisora, que é um trabalho que eu amo fazer. Gosto de fazer, falar que a revisão é um trabalho muito minucioso. Né? A gente pega o trabalho, não cru, né? Ele está pronto, mas a gente tem que dar os retoques. Eu falo que é uma costura, que a gente tem que fazer várias experimentações, até fazer os ajustes todos, para que a obra fique um brinco, fique precisamente do jeito como deve ser. E eu acho que a revisão é preponderante para qualquer tipo de trabalho, né? Seja um trabalho literário, trabalho técnico, o trabalho do dia a dia, apesar da gente ter uma informalidade, às vezes, usar muito a linguagem escrita coloquial hoje, ainda mais que nunca com a linguagem pela internet, a linguagem desse mundo digital, né? Eu acho que a revisão perpassa por vários momentos, né, da vida da gente. Por mais que a gente esteja despojado, falando do trivial, né, do cotidiano, a gente não deve descuidar da questão da bem escrita, do bem falar, do bem escrever. Então, eu acho que a Tânia foi feliz, né, em passar esse trabalho que eu amo muito, e eu posso poder contribuir bastante em outros projetos também. Então, é isso. A revisão, como a redação, são as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Independentemente de onde eu esteja trabalhando. Eu lido com isso, por onde eu passei toda a minha vida, desde o comércio até hoje que eu estou no serviço público, passei pela área cultural como professora, trabalhei na Cúria Diocesana, sempre lidando com a escrita, com a palavra, é o que me move. Gosto muito. Espero poder continuar trabalhando com vocês todos, numa parceria bacana, contribuindo mais que nunca para as questões sociais tão necessitadas hoje, né? Trabalhar, como a Alessandra falou, com as comunidades, com os que estão mais precisando, talvez, da gente, porque muitos já têm essa condição, né? Mas aí eu quero me lançar para esse fim. Espero poder contribuir e que esse livro seja um sucesso. Vamos fazer o nosso marketing, vender o nosso peixe, porque vale a pena. O livro está muito bom, eu como revisora, já fiz 3, 4 leituras, e vamos contribuir, comprar para que essa obra seja um sucesso. Eu agradeço a todos a oportunidade e boa noite a todos. Vamos continuar nesse bate-papo gostoso. Muito obrigada. Belzinha. Isabel, gente, ela é preciosa, é de uma delicadeza. Porque tem gente que faz a revisão do seu livro, parece que ele é o escritor, né? Fica dando palpite, a Isabel não, ela é ela te respeita de uma forma, e quando corrige, nem parece que está corrigindo, é uma beleza. Isabel, muito obrigada. Espero que a gente diminua essa vala, essa exclusão aí, que é muito durante a pandemia, né? Muita gente que não está tendo acesso, né, por vários problemas. Gente, agora o Nivaldo, que irá falar, né? Como eu disse, eu estou apresentando os autores em ordem alfabética, para que a gente possa conhecer um pouquinho de todos vocês que estão aqui, depois nós falaremos do assunto do livro. Eu quero que vocês conheçam os autores agora. Nivaldo, por favor, com você. Boa noite a todos e a todas, né? Eu, como a Taninha comentou mais no início, né, a gente está aí nesse trabalho, misturando várias áreas, né? Eu, desde menino, desde adolescente, sempre tive uma participação em movimentos sociais de vários tipos diferentes, tanto na questão de movimentos religiosos, movimentos comunitários, né, movimentos ambientais. Então, a gente foi misturando tudo isso. E na minha vida profissional, que está mais ligado, no primeiro momento, à área da informática, depois à área da educação, né? A gente vai agregando outros contatos, né? Outras experiências, e com isso aí a gente pôde
de alguma forma, colaborar para que, em algum momento, chegasse nessa atividade de hoje, inclusive, né, com o Clube de Mães, inclusive agradecer a dona Geralda aí, né, e parabenizar pelo trabalho que é feito na comunidade aqui com a coordenação dela, né, e participação de várias outras pessoas. Agradecer às outras entidades parceiras do Clube de Mães. Nós, nos últimos anos, temos conseguido, apesar desse período da pandemia ter atrapalhado bastante, né, mas a gente conseguiu fazer muita coisa interessante nos últimos 3, 4 anos aí. A Taninha, que chegou aí para agregar com a discussão sobre a oratória, né, sobre um trabalho que a gente começou em 2019, e fomos incrementando e misturando outros assuntos no meio. Hoje nós estamos aí, a tecnologia, a educação, movimento social, tudo junto, né? E agradecer, né, e desejar que a gente realmente consiga fazer um bom trabalho hoje, que o livro realmente seja um sucesso e que outras iniciativas possam se seguir a esta aí. Obrigado. E não esqueça de comprar o livro. Não esqueçam de comprar o livro, gente. Na Amazon, está lá disponível. O link está nos grupos aí. Tá, gente, o livro é bom, viu? A gente costuma dizer que em Minas não é coruja gavando, não. Já ouviram essa expressão? Coruja fica gavando, ou seja, elogiando o próprio trabalho. Um trabalho em conjunto que foi feito por todos com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gostaria de chamar uma pessoa querida agora também, a Ana Corsini, gente. A Ana, se eu falar tudo que a Ana fez por esse trabalho, eu vou ficar aqui o resto do tempo. Temos que apresentar o livro para vocês. Então, Ana, se apresente aí e a gente vai conhecer um pouco mais de você, por favor. Boa noite a todos. E a generosidade da Tânia e o empenho dela nesse processo, porque eu sou uma migrante digital, né, e eu não... essas etapas, para mim, foram bastante desafiadoras. Sou da área de educação, mas tecnologia... Ainda, eu saí da sala de aula no início da entrada da tecnologia. E eu nunca fui muito amiga da tecnologia, não. Mas com esse processo que a gente está vivendo hoje, cada dia mais a necessidade da gente estar aprendendo e não pode ficar mais à margem do processo tecnológico, não tem como. Então, eu fui aluna da Tânia e acabei contribuindo um pouco para que a gente pudesse. A Ana, gente, daqui a pouquinho a gente vai ouvir falar, né, as palavras dela um pouco mais, lembrando que a Ana, ela foi minha aluna no curso de Educação Tecnológica para Imigrantes, e o texto que está no livro, que ela escreveu, foi produzido durante o curso. Por isso que ele chama Sou Imigrante Digitais. Muitas descobertas foram feitas nas aulas, nas conversas, nos comentários que a gente assistiu, na inteligência da Ana, né? Eu me lembro dela dizendo um dia que foi o seguinte: estranho, né? A gente ser da escola e receber o computador usado à mesa, sendo que a escola deveria ser o primeiro lugar a receber o computador de última geração. Então, é uma falta de senso, né? E ela foi me chamando a atenção, porque ela viveu a questão dentro das escolas. E foi tocante a maneira como ela foi assim, o conteúdo, mas foi me ensinando também com outro olhar. Por falar em outro olhar, agora a gente vai conhecer uma pessoa profissional de TI, de uma empresa nessa transição,
que colaborou com um texto valioso sobre como que, de repente, de alguém que criava os algoritmos, né, que cuidava da parte de criação da empresa, passou a controlar, né? E o Shigeru, eu conheci o Shigeru, né, eu sou da Adunés também, revendedora da Adunés, meu mentor, mas as nossas conversas trocadas eram conversas tão proveitosas sobre vida, e acabou surgindo esse texto em uma das nossas conversas, né? Shigeru, se apresenta aí, no segundo momento, a gente vai ouvir você falando mais um pouquinho da sua colaboração. Por favor. Ok, bom, boa noite mais uma vez a todos. Eu queria pedir para quem está participando que fechem os seus microfones, porque está dando um certo eco, está reverberando aqui, está atrapalhando a audição de todos. Ok, acho que melhorou. Tá bom. Bom, prazer estar aqui com vocês. Bom, já iniciando aqui, desejando vida longa, muito sucesso para esse livro, né? E essa semente que está sendo plantada. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e fico muito feliz por ter colaborado, né? Esse texto, essa minha participação, inclusive, nesse livro, foi muito despretensiosa. A Tânia falou assim, Amanda, me escreve alguma coisa aí, fala alguma coisa para o meu público, né, sobre tecnologia. E aí eu fiz um áudio, mandei um texto, e desse texto acabou saindo, né, essa parte do livro. Então eu vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou Shigeru Watanabe, eu tenho 59 anos. Eu vim da área de informática, né? Eu fui um dinossauro da informática. Eu comecei a pensar em informática no início dos anos 80, foi quando eu me graduei, foi quando eu comecei a vivenciar esse mundo da tecnologia, onde no Brasil ainda não existia, né, tecnologia a nível computacional. A informática estava começando a ser utilizada nas grandes empresas, mas ainda não era nada a nível assim, popular. E aí eu comecei a mexer com isso, e eu fui um dinossauro, eu vi os primeiros passos, né, da tecnologia no Brasil. Então, tudo que vocês conhecem hoje, eu estou vendo aqui que tem pessoas mais novas, tem pessoas que já estão na jornada há muito tempo, então tudo que vocês viram de informática, eu passei por ali. Eu tive uma participação, eu vivi aquilo tudo, e hoje, mais do que nunca, né, a gente está precisando da tecnologia para nos comunicarmos, para nos conectarmos. Então, estarmos aqui, né, com pessoas de vários lugares, nesse horário, no domingo à noite, é realmente algo que há 10 anos atrás era impossível de se fazer, né? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue isso. E o que eu posso dizer, assim, que o mundo, né, está se preparando para isso, né? Então, essa migração, essa necessidade da humanidade se adaptar à tecnologia, a toda a parte, né, da internet e tudo isso, é uma necessidade mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, eu vejo pessoas de 80, 90 anos tweetando, né, mexendo no WhatsApp, com seu celular. Então, o celular hoje virou um computador, né? Eu costumo até brincar, porque esse meu celular aqui, ele é 100 vezes mais potente que o computador que levou o primeiro foguete para a Lua, né, para o espaço, porque isso daqui, há 30 anos atrás, era algo que não se imaginava ter, né? E hoje a gente tem um equipamento na palma das nossas mãos que é capaz de nos conectar com o mundo inteiro e fazer 1001 coisas a nosso favor. Então é isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu vou ter mais uma palhinha em algum momento, então eu paro por aqui. Obrigado. Vai sim, mestre. Vai falar um pouquinho do livro, quando nós divulgamos, né, o lançamento, foram levantados pontos fundamentais. O motivo de nós estarmos aqui hoje, desse livro ter sido produzido, é um motivo do bem. Meu nome é Lúcia Tânia Augusto, para quem não me conhece. Eu tenho há 3 anos, hoje faz aniversário a Escola de Oratória. A editora Ativa foi criado o selo editorial para eu me comunicar melhor com as pessoas sobre educação, escrever os livros que eu queria ler, né? Eu acho que é a melhor coisa do mundo. Vou escrever alguma coisa que eu quero. Só que eu sou muito agregária, eu gosto de fazer coisa junto.
Eu não sei fazer nada sozinha, eu não sei fazer nada, eu acho que a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Só que fazer um livro é uma coisa tão séria, né? E fazer um livro com o objetivo de tirar algumas lacunas da nossa história e podemos colocar limpo isso, mas muito mais do que colocar a limpo, propor soluções. Então, quando vocês, a Alessandra, a Ana, a Dona Geralda, o Nivaldo, o Chigueiro, a Isabel, todos vocês, essas pessoas não estão preocupadas em ficar reclamando a morte da Bezerra, não. A gente quer colocar a mão na massa, trabalhar para o mundo melhor e pedir a quem deve, o que deve ser, né? Eu vou a apresentação aqui do motivo. Tudo tem um propósito e uma motivação. Tudo que a gente faz na vida que dá certo, como esse livro já deu certo, é porque tem um propósito por trás. E o propósito está aqui, olha. Eu vou apresentar para vocês, rapidamente, o projeto que nos fez lançar esse livro, tá? Muito rapidamente, mas vocês vão se assustar. Essa senhorinha chamada Geralda, que vai falar logo depois, ela, uma lioa. Vocês vão se surpreender com o número de parcerias que esse lugarzinho no canto do mundo lindo, que é o Clube de Mães de Itabira, é. Então, vamos lá, olha. Eu me propus fazer uma curadoria. O que é uma curadoria? É a maneira antiga, nova, de falar em projeto pedagógico. Só que eu gostaria de trabalhar com lideranças comunitárias e focar nas pessoas de 50 anos, porque são os imigrantes. E aí, a gente trabalha os processos de gestão. Como o Nivaldo disse, nós já temos uma pequena história, a minha história é bem posterior ao começo da história do Clube de Mães, mas nós queremos fazer com que o Clube de Mães cresça. E aí, nós estamos nesse projeto de curadoria para capacitar os associados em competências digitais, Clube de Mães do bairro Santa Ruth. Fizemos, em 2019, um diagnóstico da idade da associação, nós identificamos e fizemos um remanejamento da marca, né, visão e valores, né, para onde que esse Clube de Mães gostaria de ir, e uma programação das ações a serem desenvolvidas pela comunidade junto às lideranças. Vejam aqui, eu não vou ler, tá, gente? Não tem condição de ler. As parcerias, olha, são muitas parcerias, uma parte delas está aqui, em torno de 30 parcerias, o Clube de Mães vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? E nós fizemos em 2019 o projeto Ninguém é uma Ilha. Esse projeto trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade. Essa aqui é a equipe da Dona Geralda, o pessoal da equipe, o Nivaldo, né, todo mundo aí, uma das adolescentes atendidas. E o objetivo era fazer com que esses jovens aprendessem oratória e tivessem acesso às tecnologias para se desenvolverem, né, as oportunidades. Por que tivemos que parar o projeto? Porque nós não tínhamos sinal de internet, nós não tínhamos condições tecnológicas para podermos alavancar o projeto. E aí, chegou esse pessoal aqui, foi mais ou menos na mesma época, que trouxe vários computadores, e não só os computadores, o pessoal da Atlas, eles trouxeram também a manutenção dos computadores, a consultoria de informática para o Clube de Mães. Daí, nós podemos fazer esse reposicionamento, né, para identificar o que a gente tinha disponível e recriar para chegar nesse ponto aqui. Hoje temos o livro Educação Tecnológica para imigrantes digitais, o canal do YouTube para ajudar a gente a divulgar esse trabalho. Nós estamos com esse livro para vender e vocês vão nos ajudar mais ainda, quem está assistindo e todos nós. Temos uma palestra também que será amplamente divulgada, o negacionismo digital errando, para a gente falar sobre essas questões, mas apontar onde que nós erramos. E aí, de liderança, Dona Geralda mandou estudar, que os líderes estão sendo formados, tem que conhecer de estatuto, tudo. E o oratória, ele será adaptado para mulheres com mais de 50 anos.
que receberão noções de plano de negócios, da oratória pedagógica, elas vão poder ensinar o que elas sabem. O pessoal da tecnologia vai dar o curso de informática para que elas possam escrever o próprio digital, e nós estamos dando o primeiro passo até 13 de junho de 2022. Dicas da venda do livro, o podcast da Dona Geralda. Quais são as metas e quais são os prazos? Nós pretendemos vender livros a R$18,80, 100 livros por mês, com aquele tanto de parceria de vocês aí, não é possível, né? Se a gente R$22.560, nós conseguiremos pagar 30 horas por mês de aula, a R$40 para o instrutor. Nós poderemos pagar mensalmente em torno de R$200 para a rede de Wi-Fi, internet, o material de consumo que é necessário para as aulas e ter uma reserva para qualquer eventualidade. O valor que nós queremos chegar por mês é de R$1.880, que vai bancar todos esses projetos aqui, ok? Então, essa ideia é uma ideia que preserva o direito da comunidade a ter acesso à tecnologia. Nós precisamos mobilizar a comunidade e precisamos fazer com que as pessoas entendam o seguinte: o Clube de Mães. Existem várias mães agora que não podem acompanhar os filhos porque não sabem trabalhar com a internet. Não é só porque não tem o equipamento, não. Às vezes o filho tem o celular, ela poderia ajudá-lo em muitas coisas, mas elas não têm a noção de cuidar. Os professores não estão dando conta de particularizar o atendimento para os alunos, porque está à distância, é remoto. Então, a gente precisa capacitar essas mães. E eu descobri ao longo do processo que a maneira mais efetiva de você fazer isso é fazer a pessoa escrever um livro de alguma coisa que ela queira. Porque ela aprende com um motivo, com um propósito. Se eu sou cozinheira, eu vou fazer um livro ensinando a fazer as receitas, né? Se eu sou enfermeira, ou seja, o que eu quero? A Alessandra vai falar sobre isso. Conhecimento do que eu sei. Eu transformo em conhecimento explícito, escrevo um livro e compartilho isso. Isso é o que nós chamamos da espiral do conhecimento. Dona Geralda, eu vou pedir a senhora aqui para falar rapidamente, porque a Alessandra vai falar da espiral do conhecimento, na experiência com os jovens aprendizes, o Shigeru vai falar da questão de como que a gente não fica só controlando, o Valdo vai falar da reserva de mercado, mas eu quero dar uma palavrinha para a gente de como que é a situação da comunidade, dos jovens e das mães jovens e dos idosos desses jovens, para a gente saber que comunidade é essa que a gente vai ajudar com toda certeza. Vamos lá. Boa noite a todos, né? De antemão, já quero agradecer a todos esse grande benefício para nós, que eu estou sentindo que a gente nem merece. Mas, muito obrigado, porque a gente corre atrás mesmo das pessoas ajudar a gente mesmo, porque sem as pessoas a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu gosto muito de um pensamento de um sociólogo, que eu não esqueço o nome dele agora, que nós aprendemos a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas não sabemos amar como irmãos. E a finalidade do Clube de Mães é tentar mostrar que nós somos todos um e um todos. Nós temos que estar juntos, nós temos que nos amar, nos respeitar, nos valorizar e nos dignificar. Porque, infelizmente, isso não é mérito só do Clube de Mães Santa Ruth, ou seja, Santa Ruth e adjacentes, mas isso é mal brasileiro. Infelizmente, nossos irmãos, principalmente nós negros e outros mais, que até os índios agora já estão sendo incomodados na sua casinha, né, sua morada local, infelizmente o desrespeito. Eu não sei se essa pandemia veio mostrar o desrespeito do cidadão ou se o cidadão vem mostrar que ele pode amar. Uma coisa essa pandemia veio dizer, porque
como o desrespeito se destacou com essa pandemia. Claro que tem muita gente boa, muita coisa boa, mas a coisa funesta é demais, é horrível. Tem hora que dá vontade de viver chorando, porque, infelizmente, eu, como vivi a vida inteira sofrendo, porque eu já perdi meu pai, eu tinha 1 ano só, e fui batendo cabeça aqui, cabeça ali, e cheguei onde cheguei. Então, eu acho que eu cheguei até muito além. Mas vamos, pelo pouco de tempo que tem ainda, vamos tentar ser diferente, mas um diferente bem melhor. Um diferente bem humano. Eu acho que a humanidade está faltando para todos nós. Por mais que a gente tenta mostrar a humanidade, a gente ainda é desumano. E o povo aqui é tudo isso, essa pobreza de conhecimento, de respeito, de fraternidade, de amor ao outro. E é geral, dos mais novos aos mais velhos. Tanto é que, como eu conversei com você, Tânia, que o trabalho do Oscar Lu era mesmo mostrar a junção, valor filho e valor pai e mãe, que está ficando perdido. Filho não reconhece o valor de pai e mãe também não está reconhecendo o seu filho, que a gente está vendo muita crueldade, muita maldade, mas a gente vai tentar, quem sabe, com essa bateria aí, com essa turma de peso, eu acho que nós vai dar certo. A senhora lembrou, sim, que eu falei sim, que nós queríamos fazer uma revolução? Eu acho que chegou a hora da minha revolução. Lembra que eu falei que nesse estágio da minha idade eu ia fazer revolução? Isso, e está fazendo. Lembra que o Martin Luther King, ele dizia o seguinte: o que me incomoda não é a fala dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, quando a gente coloca o rostinho aqui, que todos estão colocando para ouvir do bem, do que é belo e do que é justo, a gente pode fazer enquanto individualidade, a gente está deixando a nossa marca também. Nós sabemos unidades, quando a escola não age, a polícia não age, a comunidade não age, quem age são os traficantes. Na internet, a relação não muda. Se você deixar somente para as pessoas que estão falando bobagens o espaço da fala, por outras coisas, e as pessoas que querem ouvir coisas boas, que querem ver coisas boas, vão ouvir. Então, nós estamos aqui, dona Geralda, garantindo o direito da fala de quem quer o bem. Não sei, eu acho, mas essas atitudes são boas, né? Gente, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro e das informações que vocês vão encontrar nesse livro. Primeira informação importante. Nós aqui, pessoas que são migrantes digitais e nativos digitais. A explicação é muito simples. Os imigrantes digitais são todas as pessoas com mais de 35 anos que nasceram do advento da internet, de toda essa potência que a rede mundial, né, trouxe para a gente, e dessas inovações tecnológicas. Isso muda muito quando a gente busca outras gerações. As gerações que eram depois da implantação de sistemas de internet que permitem a comunicação com o mundo inteiro. Mas o livro chama atenção não para as diferenças, para o que nós temos de igual, para as nossas similaridades. O que nós temos de igual para os nativos digitais, que são esses meninos das gerações mais recentes, né? Espero que tenha algum por aqui, depois vocês podem até se pronunciar. Nós estamos todos sendo excluídos do processo no momento em que não houve uma organização institucional, uma gestão para dizer assim, olha, todo mundo tem que ter acesso à internet agora.
partir do momento em que nós não fizemos isso, nós levamos um susto nessa pandemia, quando nós tivemos que pensar sobre igualdade. E, menino de 14 anos, a dona Geralda me contava ontem que uma menininha de 14 anos recebeu uma oportunidade para ser jovem aprendiz, e ela era tão tímida, mas tão tímida, que dona Geralda ficou com medo de ser maltratada, não tinha acesso. Então, nós não estamos falando de diferença de idade, de conflitos de gerações dentro do livro. A gente está falando de um processo em que todos nós temos de ter a oportunidade de adquirir as competências digitais no que há de, ok? E temos imigrantes digitais nessa sala e temos nativos digitais nessa sala, estamos todos no mesmo barco. Acabou esse negócio de briga entre gerações. Estamos todos no mesmo barco. Eu peço agora a Alessandra para falar um pouquinho de como que era a ação dela como professora dentro do trabalho com os jovens aprendizes, que ela faz um relato no livro sobre a espiral de aprendizagem e como que ela desenvolveu esse trabalho. Se tiver algum professor ou alguma mãe ou alguém que esteja interessado em como solucionar esse problema, a Alessandra vai contar um pouquinho para a gente como que ela fez dentro do relato do livro, com os jovens aprendizes, sem problema nenhum. Alessandra, por favor, conta para a gente o que você fala no livro. Bom, minha contribuição com o livro foi um trabalho maravilhoso, que eu tive a oportunidade de fazer com os jovens aprendizes, né? Como eu falei no início aí da apresentação, com poucos recursos. Então, assim, fazer com que a maioria era muito tímida, vindo de situações bem precárias, não tinha aquele conhecimento em questão de falar, como se portar, e cada um tinha, né, um comportamento. E como encontrar isso dentro da métrica do trabalho para que eles começassem a desenvolver. Então, ou seja, a timidez, eu percebi, até mesmo pela falta de recurso, que ela era tamanha. Eles eram megamente inteligentes para mexer com um celular, com mídia digital, mas ao se expressar, eles não tinham nem muito jeito. Então, foi trabalhando esses conhecimentos da forma mais lúdica possível, fazendo com que eles colorissem, desenhassem, escrevessem, e fizessem as apresentações, né, mediante, assim, na frente de salas de aula, que eu vi que tinha jeito, que tinha pessoas que poderiam, sim, mudar, ter outro comportamento e outras oportunidades. E com esse trabalho, essas pessoas foram construindo, né, aos poucos, os valores e podendo se expressar, até mesmo a forma como eles se sentiam sendo tratados nas empresas, na sala de aula, em casa, e buscar recursos para melhorar. Então, logo assim, foi um trabalho tão lindo que, ao passar, né, no final, a maioria dessas pessoas serem promovidas, me ligarem, falar, eu tive uma oportunidade na empresa, quando eles mesmos não acreditavam nos próprios valores. Isso, para mim, não tem preço, né? Então, assim, é um trabalho maravilhoso que, com certeza, né, independente do que eu puder contribuir mais para frente, para outros projetos, eu estou dentro. E, assim, isso é só uma pauta, e para vocês não esquecerem, compre o livro. Na Amazon tá disponível já, né, o link, e o livro tá lindo, tá maravilhoso. Tânia, o seu microfone está desligado. Para variar, a rainha do microfone desligado. Para quem não sabe, eu adoro falar, e isso é porque eu adoro falar. Nós, professores, mestres, pessoas que trabalham com jovens aprendizes, quem trabalha com educação tem que ter método. A Alessandra tem método. Nós adotamos um método chamado Espiral da Aprendizagem, em que ela aplicou de forma perfeita na sala de aula, e que uma das fases do método, né, conhecimento explícito, rodas de conversa, e esses meninos iam aumentando no que diz respeito ao que o mercado hoje chama de soft skills. Os skills nada mais são as competências
comportamentais e de relacionamento, criatividade, capacidade de trabalhar em equipe. E ela foi fazendo esses meninos o tempo todo registrarem essas experiências. E foi um trabalho primoroso. Trabalhamos também com um pouquinho de Cury, né? O Augusto, que é um psicólogo muito bacana, que dá dicas sobre como você trabalhar. Então, a Alessandra fez um trabalho perfeito, porque ela tem método. Ela teve método. Não é meter as caras, não. É método, tá? Eu quero pedir ao Nivaldo agora, aliás, eu vou pedir ao Shigeru, Nivaldo, eu posso? Pedir o Shigeru para falar primeiro. Mestre, você está aí? Sim. Eu vou pedir você para falar depois da Alessandra, mestre, porque, como você já disse, entrou numa época em que tudo estava sendo implantado nas empresas. A Alessandra acabou com os jovens que estão entrando na empresa, né? Os jovens aprendizes que entram na empresa e que não tiveram a oportunidade de ter acesso a todo esse conhecimento, a toda essa implantação. No livro, você diz uma coisa que me chamou muita atenção. Nós estamos gastando horrores com controle, com medo de invasão, né? No nosso texto a gente fala da criptografia, leiam um livro, comprem um livro. Conta um pouquinho sobre isso, essa coisa de você entrar na empresa com um intento, com o desejo de com o desejo de fazer aquilo. E hoje, com essas multicompetências que nós temos hoje, que todo mundo tem que aprender tudo na empresa, né? Não é desvio de função, mas a coisa está tão complicada. Conta um pouquinho dessa sua experiência com informática no setor e como que você vê hoje. Fala um pouquinho do que você conta no livro e como que você vê hoje. Bom, vamos lá. Eu venho de uma época que os sistemas não eram abertos, né? Eles estavam fechados dentro de uma empresa, né? Não havia esse fluxo de informações, não havia toda essa conectividade que existe hoje. E naquele momento se falava muito pouco, né, em segurança da informação. A criptografia, na verdade, ele era um recurso utilizado, já é um conceito bem antigo na informática, mas era utilizado para você poder conduzir fisicamente uma informação de um lugar para outro. Por exemplo, eu até separei aqui, isso daqui é um HD, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, isso daqui é um HD antigo, né, que estava dentro dos meus computadores aqui, eu tenho até aqui guardado. Aqui tem 40 gigas, né, dentro do HD. Teve uma época que eu trabalhei com HDs que pesavam 30 quilos e tinham 10% da capacidade de um HD desse. Hoje eu tenho um HD de 2 teras, que está aqui dentro, pesa, sei lá, 100 gramas. Aqui tem 2 teras de informação, um HD externo. Então, quando a gente transportava informações, ou quando tinha que mandar informação para alguma instituição financeira, a gente criptografava os dados para poder transportar essas informações via um parceiro de logística. Porque a gente pensava assim, pô, imagina se acontecer um acidente no meio do caminho, né? Olha, imagina se acontecer um acidente, né, e alguém roubar aquelas informações, ou ela se perder, e como é que fica, né? A gente pensava assim, a gente pensava num assalto, a gente pensava num acidente de carro, no caminhão. Hoje não, hoje tudo isso ele é transmitido via rede. E a rede, não existe mais transporte físico, praticamente, de informações. Então, existem alguns momentos, né, que eu posso colocar aqui, que são importantes, que vêm trazendo essas necessidades novas. Eu acho que a primeira vem um pouco dentro do discurso da dona Geralda, né? Se não existissem tantas mentes ruins, a gente não precisaria ficar pensando tanto em segurança. Por que a gente gasta tanto em segurança? Porque tem tanta gente ruim querendo fazer o mal lá fora, que a gente tem que ficar sempre estando à frente dessas mentes ruins, dessas pessoas mal intencionadas. Então a segurança ela existe hoje porque a gente sabe que tem muita gente ruim aí fora querendo o mal, querendo extorquir pessoas, entrando nos sistemas financeiros, fazendo fraudes, cometendo crimes, né, cibernéticos, mas isso gera
uma demanda tão grande de necessidade por parte das instituições que elas precisam gastar milhões, bilhões de dólares todos os anos para poder manter as suas informações em segurança. Essa é uma necessidade. A segunda necessidade é sobre a segurança da informação, que vai além do conceito da segurança de invasão. O que é uma segurança da informação? Eu lembro muito bem, né, 11 de setembro, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, as duas torres gêmeas. Aquelas duas torres gêmeas, elas eram ninhos de grandes empresas financeiras no mundo. Aquelas duas torres tinham empresas gigantes no mundo que colocavam todas as suas informações ali, colocavam lá. Ali estava um centro, a inteligência de muitas empresas do mundo. Quando aquelas duas torres vieram abaixo, muitas empresas perderam tudo de informação, estava tudo lá. 11 de setembro foi um marco na história da humanidade, por conta do terrorismo, mas também por conta da segurança da informação. Então, eu trabalhei numa empresa chamada Ford, e eu estava na Ford exatamente no dia 11 de setembro. Eu estava trabalhando naquele dia. Quando nós ouvimos a notícia, ficamos sabendo da notícia. Depois daquele evento, houve um movimento tão grande na empresa, porque é uma empresa americana, né? A Ford, empresa americana, ela tem a sua fábrica principal em Detroit, né? Lá em Detroit, lá nos Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, quase divisa com o Canadá. E a partir daquele momento, houve uma necessidade tão forte de a gente ter a segurança da nossa informação, porque nós tivemos que nos preparar para um futuro, uma situação que poderia acontecer, por exemplo, um ato terrorista. Foram bilhões de dólares investidos para se construir réplicas das informações. Por exemplo, entra uma informação aqui, no mesmo momento ela está sendo guardada num lugar, algumas milhas, alguns quilômetros distantes dali, porque o que surgiu a partir daquele momento? Uma necessidade. Por quê? Até então, a gente imaginava de uma forma bem distante uma situação como aquela. Mas aquele fato de 11 de setembro, levou a gente começar a repensar toda a questão da segurança da informação. Então, seria, por exemplo, desastres naturais, terremotos, né? Coisas que poderão acontecer e que poderão colocar em risco toda uma estrutura, né, de uma empresa, de um conglomerado financeiro e coisa do tipo. Então, assim, levando um pouco além da criptografia, a segurança da informação hoje é uma das partes mais importantes de qualquer instituição, seja ela de pequeno, de médio ou de grande porte. Então, todo mundo hoje tem que ter um olho na operação e o outro olho na segurança. Sabe? Então, é aí onde vem a minha contribuição no livro. Eu falo rapidamente um pouco sobre criptografia, que é uma das ferramentas que são utilizadas nessa questão da segurança da informação. Ah, gente, dá para compreender a diferença, depois dessas falas, entre educação e informação simplesmente solta por aí? Por isso que o livro chama Educação Tecnológica para Imigrantes Digitais. Porque quando a gente entende os porquês, nós temos como tomar melhores decisões. Quando a gente entende os porquês, então não é para chorar o passado, reclamar. Olha as informações, a aula que vocês acabaram. O Shigeru também foi professor, tá, gente? Por isso que ele é bacana, assim, também. A dona Geralda, os links que a gente está fazendo, tudo isso tem no livro. E agora, mais um porquê. O Nivaldo vai contar para vocês, que tem no livro, né? Espero que todo mundo aí esteja com a boca para ler esse livro. O Nivaldo vai contar para vocês por que a gente é casado. Por que parece que todo mundo
está sempre à frente, que a gente está sempre correndo atrás no que diz respeito à tecnologia, à pesquisa e desenvolvimento. Por que isso acontece? Será que o problema é nosso, a gente jogar uma maldição no Brasil? Ou será que tem uma explicação lógica, né? Isso tem uma explicação lógica, assim como a explicação lógica que o Shigeru deu agora. Então, o Nivaldo vai contar para a gente, ele não vai contar tudo, porque senão vocês não vão ler o livro, né? O Nivaldo vai contar 2 aspectos fundamentais para que a gente esteja nesse, né, essa lentidão para podermos assimilar as tecnologias no nosso país. Nivaldo, por favor. Pois não. Na verdade, a gente tem aí uma gama de motivos, né? Tem muita coisa que interfere, e a gente poderia dizer que, basicamente, isso envolve algumas decisões estratégicas de nossos governantes, de uma maneira geral. Da mesma forma que nós estamos vendo hoje na questão da vacina, não precisamos de entrar nessa parte da discussão, né? Mas nós temos um histórico, né? O Brasil, como a Taninha foi para ter uma maldição, mas não é uma maldição. As nossas lideranças, né, de alguma forma, tomaram decisões que nos levaram à situação que a gente está nela hoje, né? E uma dessas decisões, ainda durante o século passado, né, o século XX, a gente pode pegar, e se qualquer um quiser pegar um livro de história, e vai ver que as principais áreas do desenvolvimento de tecnologia, elas foram sendo dominadas, vamos dizer assim, por algumas nações, por alguns países, né? Obviamente, aqui já foi citado aqui alguma coisa desse sentido, né? Acho que a Taninha mesmo falou aí sobre a questão dos Estados Unidos, né? Falou lá da Torre Gêmeas, né? Do avião que caiu lá e companhia. O Shigeru também falou aí sobre a questão, né, da segurança da tecnologia. A gente pode ver que as grandes empresas de tecnologia, a maioria delas, são americanos, né? Mas não é só americano, o Shigeru citou também a questão automobilística, né? Mas a gente pega aí alguns centros de tecnologia, de pesquisa do mundo, que estão, os principais deles, em outros países. A gente fala muito dos Estados Unidos, mas tem que lembrar alguns países da Europa, principalmente a Alemanha, França, né? Talvez a Inglaterra, a região da Ásia, né? Nós temos aí, até mesmo com parcerias dos Estados Unidos, em alguns casos, e outros é exatamente o contrário, é o contraponto, né? Vamos dizer, os rivais dos Estados Unidos aí, em alguns aspectos. A gente pega aí a Rússia, né? A antiga União Soviética, que era a grande disputa, vamos dizer assim, na chamada Guerra Fria do século passado, Estados Unidos e União Soviética, mas nós temos hoje a Rússia, a China, a Índia, que é um país pobre, mas que tem uma nata de pessoas que dominam a tecnologia. Os maiores programadores de computador hoje são da Índia, né? Não é nem da China, nem do Japão, nem dos Estados Unidos, é da Índia, né? Então, a gente tem aí essa questão de alguns serviços que envolvem a tecnologia, acabam se concentrando em determinadas regiões do planeta. E o Brasil fez uma opção estratégica, vamos usar uma expressão um pouco chula, burra, né? Lá na década de 70, 80, por coincidência, era o nosso regime militar, né? Nós tivemos algumas decisões aí de ter, por exemplo, a chamada reserva de mercado, né? De informática. Por quê? Existia um determinado momento, mais recentemente nós tivemos uma situação parecida, vocês devem se lembrar, com relação a essa questão da TV digital. O Brasil falou que ia criar um padrão de TV digital do Brasil. Então, quer dizer, em vez de poder acompanhar, juntar aí os pesquisadores dos países que já estavam mais avançados e fazer parcerias e abrir a tecnologia, negociar isso, não. Então, não, vamos fazer o nosso, né? E esses vão fazer o nosso, lógico, tem gente competente no Brasil? Tem, mas nós não estamos, em termos de infraestrutura, em condição de disputar com os países que estão na ponta. Então, é muito mais inteligente fazer parceria e buscar aí formas de trazer essas tecnologias de maneira mais rápida. O que foi feito naquela época? O pessoal falou assim, não está todo mundo construindo o tal do microcomputador, porque o computador de grande porte ele existia desde a década de 40, lá nas grandes corporações, exército, universidades, empresas grandes, né? Mas o computador, que é isso que a gente está usando hoje aí, várias pessoas estão aqui hoje acessando através do computador, seja um notebook, seja um computador de mesa, esse tipo de tecnologia, ele passou a ser viável, né, economicamente, e passou a ser conhecido e usado pelo mundo afora na década de 80, né?
Parece que deu algum problema de conexão aí com o Nivaldo, gente, mas o peso desse nosso encontro hoje, ele fica muito mais gostoso e muito mais macio, sabendo que nós temos 12 pessoas que estão juntos, né? Nós somos quase 20 pessoas. Nós chegamos às 20 horas e não queremos deixar de lembrar vocês do nosso propósito. O nosso propósito só torna o nosso livro melhor. O Nivaldo está voltando aí. Ele só torna o nosso livro melhor. Mas vocês não estarão comprando um livro só por um bom propósito filantrópico. Vocês estarão comprando um livro que vai mudar a cabeça de vocês. Voltei. Que vai ajudar vocês a entenderem muitas coisas e que terão soluções. Lá nós temos dicas de livros, dicas de filmes, metodologias usadas. Eu acho interessante o Shigeru estar aqui, porque a dupla que criou o método... Nivaldo, voltou? É o Nonaka e o Takeuchi. O computador deu aqui a falha. Voltou no telefone? Então fecha sua fala, Nivaldo, que estava muito boa a sua fala, continua aí. Vou fechar, mas pode fechar logo depois. Aí que eu fecho em seguida. Pode falar, depois eu falo. Então, tá. Eu dou preferência para você. Assim, o que aconteceu? Lá na década de 80, né, 70, 80 do século passado, o Brasil tomou a decisão de fazer a chamada reserva de mercado na informática. Com qual objetivo? Com o objetivo de desenvolver uma tecnologia de informática brasileira. Foi desenvolvido muita coisa? Foi. Mas nós ficamos bem atrasados nisso. E houve, na época, uma discussão que foi chamada de abertura do mercado, né, ou quebra da reserva de mercado, que ela foi colocada em prática ali no ano de 90, 91, vamos dizer assim, na transição, naquela confusão do governo do Collor, inclusive, né? Nós nós encerramos a reserva de mercado no meio daquela confusão lá do impeachment do Collor, praticamente, ali, 91 para 92, né? E depois disso, o Brasil, obviamente, quem acessa ou já acessava, tinha acesso à questão de tecnologia, informática naquela época, deve lembrar que a gente tinha, por exemplo, no Brasil, nós estávamos usando o Windows 3.1 e o povo já estava lá no tal do Windows 95, né? Então, nós ficamos atrasados aí, aparentemente 2, 3 anos, mas, na verdade, na prática, muito mais do que isso, décadas, né? Com certeza. E aí, da mesma forma que aconteceu nessa área de tecnologia, isso aconteceu em outras áreas, principalmente na área da educação, que é um dos grandes problemas nossos hoje, né? Quando nós somos, inclusive, o tema do livro, né? Tecnologia e educação tecnológica, né? Então, nós temos um atraso seríssimo. Nós vemos aí, de vez em quando, sai rankings das universidades. Aí, de 100 universidades, tem uma brasileira no meio, né, do mundo, né? Então, assim, é muito complicado a gente lidar com esse atraso. Agora, nós também não podemos, como a Taninha já falou, não podemos ficar lamentando e deixar o tempo passar e piorar mais ainda. Então, nós temos que descobrir formas de desenvolver, sim, tecnologias nossas, mas também de compartilhar, de ter acesso às tecnologias que já estão disponíveis, né? Certo. É o caso nosso hoje da vacina, né? Nós estamos aí com 5, 6 países produzindo vacina, nós só comprando, né? E, inclusive, comprando atrasada, que é outro problema, né? Mas vamos voltar para o nosso tema. Então, eu quero gente, e o nosso tema no livro é exatamente esse, é o atraso, né? Nós precisamos de discutir esse atraso, inclusive na organização das nossas entidades. A Taninha falou aí exato. Sobre a questão da organização do Clube de Mães, né, como instituição. Hoje de manhã, eu também sou diretor na Interassociação, que reúne as associações de moradores de Itabira. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião da Interassociação, por causa dessa pandemia ficou um período sem reunião, né, mais de um ano sem reunião, e voltou, hoje foi a primeira desde março do ano passado, né? E aí o que a gente vê é exatamente uma preocupação, a maioria das nossas entidades com dificuldade de coisas básicas organizacionais. Então nós temos que trabalhar, sim, esse lado que você já mostrou aí, da discussão que a dona Geralda está propondo, né, com diretores, sobre questão de estatuto, sobre organização, porque isso, e as pessoas precisam participar mais, que é outro ponto. Quer dizer, se as pessoas participam pouco, às vezes pessoas que poderiam contribuir para que essas instituições evoluam mais, às vezes
dificulta, porque você pega pessoas, você fica, às vezes, com um grupo de pessoas que não dão conta de levar à frente determinado tipo de projeto, porque não consegue acompanhar as novidades, né? Então, nós precisamos trabalhar esse lado do acesso e também trabalhar o lado da educação, não é isso? Sim. E aí, para não falar demais da conta, né, nós vamos voltar aqui para a Taninha de novo e lembrar, compre o livro. Compre o livro. Hashtag compre o livro. Gente, e vamos fechar, então, com uma dica, tá? Que é a dica que que foi fundamentada no trabalho que foi feito no Sistema Divina Providência, que a Alessandra participou, que é exatamente nós, ao invés de ficarmos gastando salas e mais salas ou mais computadores, nós criarmos espaços espaços multimídia dentro de cada cantinho que a gente puder. Se nós tivermos dentro de qualquer lugar, que acontecerá no Clube de Mães, um sinal de internet, um bom sinal de internet, um bom telefone, e conseguirmos pessoas capacitadas para montarem um estúdio de gravação, onde não só os alunos, mas os professores, as pessoas da cidade, quem quiser produzir seus vídeos ali dentro, é o que está acontecendo em qualquer cidade do Rio de Janeiro, que o pessoal não tem dinheiro, é o que está acontecendo no Nordeste. Nós criarmos espaços multimídia, encontrarmos pessoas que queiram juntar forças e, ao invés de comprar 10.000 computadores, termos ali aquele espaço que será para produção editorial, produção de livros, a comunidade transformando a própria história, o próprio conhecimento em conhecimento escrito. Se eu com Dona Geralda hoje conseguir fazer com que ela diga 2 frases, mesma digite a frase, ninguém segura Dona Geralda. Porque ela tem que dizer a frase, ela tem que ver que ela é capaz de produzir conhecimento e compartilhar conhecimento. Mas tem que ter acesso. Então, vamos fazer um grande movimento para termos espaços multimídias, podem ser com computadores que não são novos, nós temos tecnologia e internet, nós temos capazes de trazer em qualquer coisa para dentro de um espaço que tenha internet e que tenha gente querendo trabalhar em prol de todos, né? Agradecer a todos vocês, ia de falar o nome de cada um que está aqui, das 11 pessoas que estão aqui. Esse material vai ficar disponível, né, Alessandra? Conta aí para a gente, fala o nome do nosso querido aí que está conosco, gravando tudo. Por favor, conte. Então, gente, está sendo gravado pelo Jamil, né, que é da JG Comunicações, ele está fazendo esse trabalho com muito carinho, e que vai ficar disponível para quem não teve oportunidade, quem entrou depois, né, para ter o contato. Quero agradecer a cada uma das pessoas que eu convidei, que eu vi carinha, nomezinhos aqui. Então, assim, Sônia, Eliane, Gláucia, as 2 Gláucia, né, minha irmã Raquel, minha mãe, minha tia que participou no início, teve que sair, a Cris, a Débora. Então, assim, Léo, muito obrigada, assim, foi fantástico, né, essa participação de vocês, para conhecer um pouquinho desse projeto tão maravilhoso. E o link também, assim, da gravação vai ficar disponibilizado para que vocês tenham acesso, né, da oportunidade e contribuir com esse trabalho maravilhoso pela Amazon. Está sendo patrocinado por eles, e eu tenho certeza que, assim, é um livro muito gostosinho de ler e que vai trazer muitas informações e um compartilhamento, assim, de uma interação gigantesca. Valeu, pessoal. Alessandra, mas algum autor, por favor, fale, a Dona Geralda, a gente vai um pouquinho aqui, gente, mas dá para aguentar mais uns 5 minutinhos, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar uma coisinha. Na verdade, eu quero agradecer, né, a parceria, né, tanto de você e todas as pessoas que estão juntos aqui nesse projeto, né, das instituições que têm acompanhado o trabalho do Clube de Mães, né, parabenizar mais uma vez a Dona Geralda, que se não existisse o Clube de Mães, não existisse o projeto Pascrilu, certamente a gente não estaria aqui, né? Agradecer também a família da Dona Geralda, né, tanto o Sr. Lucas quanto as filhas dela, que estão sempre aí nos bastidores, né, ajudando um monte de coisa, né, tá ali, a Inês está ali dando um tchauzinho, né, a gente tem que agradecer a turma também,
E agradecer também às outras pessoas que vieram participar com a gente, até mesmo a Valdirene, que chegou agorinha, né? Mas todo mundo realmente interessado em conhecer os trabalhos. A gente tem, como a gente falou aí mais cedo, no projeto, no Clube de Mães e no projeto Pasquilu, a gente conseguiu parcerias muito interessantes de várias áreas, de pessoal de universidade, pessoal da Unifei, da FUNSESI, pessoal do Rotary, né, de várias instituições aqui da cidade. Uma lista de responsabilidade. Lá naquela listinha que a Taninha mostrou lá, né, para ler aquilo tudo é muita coisa, né, mas acho que é importante a gente lembrar de todos esses parceiros aí, né, e agradecer especialmente, principalmente nesse momento aqui, a Taninha, né, e o projeto que ela criou, que é a Escola Portátil de Oratória, né, que agora já vai também ampliando com um monte de outras atividades e que ajuda a viabilizar esse tipo de situação aqui, como diz a Inês aí nos bastidores aqui, que há pouco tempo não era impossível imaginar isso acontecendo, seja no Clube de Mães, seja com a própria Dona Geralda, dela estar aí numa live, participando, dando a contribuição, mostrando o trabalho, que é um trabalho tão interessante, tão importante. Obrigado. Nada como mérito, né? Alessandra, deixa aí no cantinho para a gente o endereço, o nome do canal do YouTube. Todos vocês receberão, porque todos aqui são conhecidos, receberão os links, os detalhes, para que ajudem a gente a divulgar esse trabalho. Não se esqueçam de que esse é uma semente, é um trabalho replicável. Ele começa no Clube de Mães, mas qualquer lugar do mundo pode fazer um trabalho como esse, gente. Pessoas de boa vontade se unirem, criarem um trabalho para mobilizar pessoas e ajudar quem porque, Dona Geralda, ok? É puro mérito. Muito obrigada por gente, boa noite e até uma próxima oportunidade, viu? Um abraço.